Então, vamos falar agora sobre interversio possessiones. Especificamente de 2 artigos. Inicialmente vamos começar com o artigo 1203, que vai ficar mais fácil de entender. O que diz o artigo 1203? Ele diz assim, ó, salvo prova em contrário, se é salvo, é porque tem uma exceção. Salvo prova em contrário, entende-se a posse manter o mesmo caráter com que foi adquirida. Então, repetindo, salvo prova em contrário, entende-se a posse manter o mesmo caráter com que foi adquirida. Primeiro, vamos ver o que é o caráter. É assim, ó, é posse direta, posse indireta, alguma posse. Do jeito que tu recebeu a posse, tu tem que manter a posse. A posse deve manter o mesmo caráter. Então, o 1203, ela se refere especificamente a quem tem posse direta, né? A gente sabe que se existe posse direta, existe a posse indireta. Uma não existe sem a outra porque é uma classificação da posse. Ora, ele está dizendo, esse artigo, que se tu provar o contrário, a tua posse direta pode virar posse. É isso aí. E para isso, existe um enunciado do Conselho de Justiça Federal, aliás, pegue na internet todos os enunciados do Conselho de Justiça Federal e dê uma lida. Não tem como você ser um operador do direito sem conhecer os enunciados do Conselho de Justiça Federal. Os enunciados do Conselho de Justiça Federal existem para todos os artigos do Código Civil. Sempre tem um enunciado a respeito de um determinado artigo. Então você tem que estar atualizado, porque esse Conselho de Justiça Federal aí é muito importante. E lá no Conselho de Justiça Federal, no enunciado 237, ele diz que se você mostrar de forma inequívoca, exteriorizando, e que você era um possuidor direto, e agora você não mais é um possuidor direto, você tem a posse, e aí a tua posse, ela vira uma posse, por exemplo, uma posse justa, uma posse ad uso capione, você pode até chegar a fazer uso capião. Não existe uso capião para adquirir a propriedade via posse direta. A tua posse tem que ser uma posse e uma posse ad uso capione para você fazer uso capião, por exemplo, certo? Então, quem tem posse direta, lembra a brincadeira que eu faço? É um ário, não é isso? Nunca chegará a proprietário pela via da uso capião, ok? Beleza? Então, o que esse enunciado diz é que, e esse artigo 1203 diz, salvo. Isso é, se você conseguir exteriorizar isso, de que você não tem mais a posse direta, você tem a posse, então é passível de você, por exemplo, fazer uso capião. Eu vou relatar um fato que aconteceu, um caso concreto, daí vai ficar mais fácil você entender. Chegou para mim no meu escritório um cliente que disse que ele tinha alugado um imóvel. Ele alugou o imóvel e sempre vinha uma senhora pagar o aluguel. Essa senhora, de repente, sumiu, não pagou, não tinha mais, não apareceu mais. E ele foi atrás, né, e descobriu uma filha. Só que a filha era adotiva e não estava registrada em nome dela. Portanto, a senhora não tinha nenhum herdeiro. Ele deixou o tempo passar. Como essa casa, ela fazia frente para 2 ruas, certo? Aqui era uma rua e aqui era outra rua. Ele pegou e fez uma verdureira aqui. Ora, se tu alugou para locação, para moradia, e você coloca um comércio, isso seria até motivo para você rescindir o contrato. E ele colocou essa verdureira, e esse caso que eu estou falando é real, e foi em Itajaí, e essa verdureira era muito famosa.
Aí passou anos, ele quis ver o que dava para fazer se o imóvel podia passar pelo nome dele. Ora, o que eu fiz? Entrei com a ação de uso capião, falei para a juíza a real, a verdade, que ele tinha alugado um imóvel, ok? E que em um determinado momento sumiu alguém e ele fez o interverso possessiones, ele saiu da posse direta e se achou o posseiro. Ele conseguiu botar o IPTU no nome dele na época, isso faz muito tempo. Ele conseguiu colocar luz, água no nome dele. Ele conseguiu colocar, né, tudo que podia, ele colocou no nome dele. Isso é, ele estava exteriorizando. Ninguém bota o IPTU no nome se não quer ser o proprietário. Então, ele exteriorizou isso. E, enfim, ele botou verdura e eu entrei com a ação e foi uma ação até tranquila, porque a gente levou a testemunha, os vizinhos todos eram fregueses da verdureira dele por anos e tal. Enfim, isso é, houve um interverso possessiones, o cara entrou com a posse direta e por algum motivo, né, ele transformou essa posse direta em posse. Né? Não pode ser assim, tipo, eu sou inquilino e agora não quero mais te pagar aluguel e vai ser posse. Não é assim que funciona, né? Tem que ser um exemplo como eu acabei de mencionar aqui. A mesma coisa vai acontecer lá no artigo 1198, né? Parágrafo único. O que diz o 1198? O 1198, ele fala do fâmulo da posse, né? Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instrução suas. Esse é o fâmulo, né? Aquele que está sob ordens e tal. O que o parágrafo único diz? Aquele que começou a se comportar de modo como prescreve esse artigo, em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Ora, se o cara provar que não é mais detentor e passou a ter posse, acontece o interversio possessiones. Isso também foi feito um enunciado do Conselho de Justiça Federal, né? Esse enunciado é o número 301. Se você vê isso daí, né, você vai ver que esse enunciado aqui, ele diz que o fâmulo, né, ele pode sim sair do estado de detenção e passar a ter a posse ad usucapione. Então seria o caso daquele caseiro, mas é uma situação difícil de provar, já vou antecipar vocês. Mas seria o caso daquele caseiro em que o dono do imóvel não apareceu mais e aí ele foi lá, botou o IPTU no nome dele, o IPTU, ITR, foi lá, colocou luz, água, começou a plantar no imóvel, por exemplo, sei lá, plantou eucalipto, plantou pinheiro americano, sei lá, fez alguma planta, começou a plantar, e de forma que ele está exteriorizando que agora ele passou a ser o dono, isso é, ele passou a ter a posse e não mais a detenção. Isso seria o interversio possessiones, né? A interversão da posse, né? Transformar a posse de posse direta em posse ad usucapione e transformar a detenção, no caso do fâmulo, em posse. Ok? Abraço.